Com sono? Sim. Só trabalhamos com a verdade. Vamos falar sobre isso. Quem tem a Bíblia, abre aí, que meu tempo já está correndo ali. O Tiago não gosta de mim. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, a gente vai ler. O tema da minha mensagem hoje é: quem vocês dizem que eu sou? É uma pergunta. Amém? E não sou eu, não, tá? É Jesus perguntando para os discípulos. Vocês vão entender já. Jesus perguntando para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E hoje ele está perguntando para cada um de vocês. Sandra, quem você diz que eu sou? Jesus, tá? Eu não. Dani, quem você diz que eu sou? Guarda aí, gente. Versículo 13 de Mateus 16 diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Jesus fala assim: e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não te foi revelado a você, isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Quem é Jesus para você? Já tem uma resposta? Mas vamos lá. O que tinha de interessante aqui nessa conversa de Jesus com os seus discípulos? Teve um momento aqui que eu fiquei perguntando, né? Falei, será que Jesus estava tendo uma crise de identidade? Quando ele fala assim: quem vocês acham que eu sou? É porque de vez em quando a gente faz isso, né? Obrigada, Maria. Gente, ela é a secretária da abelha rainha, que ela mesma instituiu, tá? Entendedores entenderão. Quem tá no Vida Coffee sabe do que eu estou falando. Então, eu perguntei para o Espírito Santo, eu falei, será que Jesus está tendo uma crise de identidade que precisa perguntar lá para os discípulos? Quem as pessoas estão dizendo quem eu sou e quem vocês dizem que eu sou? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês que não é uma crise de identidade. Não. Apesar de Jesus ser homem, ele sabia bem quem ele era e o que ele estava fazendo aqui. E aí eu fui questionar a Deus e o Espírito Santo falou no meu coração. Jesus está fazendo essa pergunta aos discípulos porque ele tem uma missão aqui na Terra. Ele tem um objetivo, ele veio com um propósito, certo? Todo mundo comigo? Ele veio com um propósito na Terra. E esse propósito precisava ficar claro. E ele está perguntando aos discípulos para saber quem vocês dizem que eu sou, para saber se eles estão entendendo o que Jesus está fazendo. Porque depois que Jesus fosse embora, quem ia apresentar Jesus para o mundo? Quem? Os discípulos, gente. Quem apresenta Jesus para o mundo hoje? Oi? Eu, né? Fala assim, eu. Você tem essa missão, apresentar Jesus para o mundo hoje. Como que você vai apresentar alguém que você não conhece bem? Como que você vai falar de alguém se você não sabe quem essa pessoa é? Então, Jesus está ali querendo saber se eles estão entendendo o que ele está fazendo. E aí eu fui lá, né? Cristo. Você sabe o que é o Cristo? Cristo, ele é uma palavra do grego que corresponde a Messias. E Messias é um termo hebraico que corresponde ungido. Ok? Acompanhou o raciocínio? Cristo, grego, que corresponde a Messias. Messias é um termo hebraico. O que significa Messias no termo hebraico? Ungido, o enviado. Quem eram os ungidos naquela época da Bíblia? Né? E hoje ainda. Ungido, na segunda palavra de Deus, eram pessoas que eram separadas
e num ritual com óleo, descia o óleo na cabecinha da pessoa, para que ela recebesse aquela unção para desenvolver uma determinada missão. E cumprisse uma determinada coisa para que ela foi designada. Os reis eram ungidos, os reis de Israel. Lembram? Davi, Samuel foi lá ungir Davi para se tornar rei de Israel. Os profetas eram ungidos. Então, todas as vezes que os sacerdotes eram ungidos, pessoas que recebiam esse óleo, que eram separadas, consagradas, com o objetivo de realizar alguma missão enviados pelo Senhor. Amém? Compreenderam? Então, o Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá? Se você não sabe, não é sobrenome de Jesus. O Cristo significa isso, que ele é o Messias ungido de Deus, enviado de Deus ao mundo, tá bom? Dito isso, existia uma promessa para Israel. Existia uma promessa para Israel de que viria o Messias viria, certo? Na época que Jesus vem, quem está dominando Israel é o governo romano. É o Império Romano que está dominando Israel. Então, eles não são mais uma nação independente, forte, como na época de Davi, por exemplo. E a Bíblia diz que o Messias viria da descendência de Davi. Aí você pensa comigo, se você está lá naquela época, esperando o Messias vir, que vai restaurar o trono de Israel, que vai instalar o reinado de Israel, que vai devolver a glória de Israel, e a Bíblia diz que esse Messias ainda vem da descendência de Davi. Você está esperando o quê? Um rei qualquer? Não. Eu estou esperando um rei que vem para resolver o meu problema. Certo? Ele vem forte igual Davi. Ele vem da descendência de Davi, ele vai instalar um reino glorioso, então ele vem forte igual Davi, que acrescentou muitas terras para Israel, que construiu um reinado forte, poderoso, e Deus disse a ele que não ia faltar sucessor da descendência dele no trono de Israel. E os israelitas, nesse momento que Jesus vem, estão esperando esse rei forte. Aí vem Jesus. Oi? Jesus, um rei, sim, ungido, sim, o Cristo, sim, o Messias, sim, mas não na expectativa do povo. Não vem com uma espada na mão, matando todos os romanos. Não vem num cavalo branco. Não nasce lá no palácio, nasce lá na manjedoura, lá em Belém. Vem um rei, trazendo um novo reino, restabelecendo um novo reino. Lembra do reino ponta-cabeça? Um rei humilde, um rei simples. E aí aqui que eu vejo que começa o problema, né? Porque o povo está esperando uma coisa e recebe outra. Talvez na nossa vida hoje, as nossas expectativas quando a gente aceita Jesus. O que você queria quando aceitou Jesus? Você aceitou Jesus e você queria o quê? Um solucionador dos seus problemas, não foi, não? Eu queria, gente. Eu vou aceitar Jesus como meu salvador. Então, agora ele vai consertar toda a minha vida, vai resolver todos os meus problemas. E a minha vida vai ser, maravilha. Agora eu sou crente, vai dar tudo certo. Essa é a lógica. Expectativa. Essa é a realidade. Oi? Tem crente aí? Sabe do que eu estou falando? Não é a realidade. Mas, ainda assim, a gente vive nessa expectativa. Vamos lá. E eu consigo enxergar aqui, nessa conversa, nesse texto, que eles estão nessa expectativa desse rei que vai resolver o problema deles, achando que o problema deles era quem? O Império Romano. Nosso problema aqui é Pilatos. Nosso problema aqui é Herodes. Nosso problema é o Império Romano que está dominando a gente e a gente precisa ter o nosso reino de volta. E eles estavam esperando Jesus, o Messias. Aliás, eles estavam esperando o Messias, não Jesus. Mas Jesus vem como o Messias para resolver isso. Na expectativa deles, devolver o trono que estava lá
na mão dos romanos para ele. O problema dos israelitas nessa época, dos judeus nessa época, eram os romanos? Será? Oi? Sim? Não? Sim? Não? Também? Também, né, Camila? Também? O problema de Israel é o mesmo que o nosso hoje, gente. Ah, mas aqui a gente não está debaixo do Império Romano. O problema de Israel é o mesmíssimo nosso hoje. Sabe qual é o problema do homem? Você sabe? Chama pecado. O problema da humanidade chama pecado. E o problema de Israel naquela época era pecado. O que me afasta de Deus, só tem uma coisa que me afasta de Deus. O quê? Pecado. Então, Jesus está vindo, o Messias está vindo, o Cristo está vindo para resolver este problema. Esse problema é real. Esse é real. Todos os outros são consequências. Mas esse é o problema real da humanidade. Assim como o nosso hoje. Mas a gente está vivendo aqui um Jesus que vai consertar a minha vida, que vai curar a minha doença, que vai restaurar o meu casamento. Um Jesus que vai mudar a vida do meu marido, né? Que é ele que precisa de mudança. Afinal de contas, é ele que precisa de mudança. Eu sou tão boa, ele não merece. Então, um Jesus, um Cristo, um Messias, que vai, né, ensinar para minha amiguinha como é que ela tem que ser amiga. Um Jesus que vai ensinar para minhas filhas como é que é uma filha crente. E eu quero que esse Jesus venha na minha vida. Que me prospere, que não deixe eu passar perrengue financeiro. Ah, sim, tem um problema sério aqui. Um problema que acho que tem muita gente aqui que tem esse. Um problema chamado imigração. Eu quero Jesus para resolver esse problema. Afinal, ele pode, né? Jesus pode? Pode. Mas o problema é que a minha expectativa não corresponde à realidade. E Jesus não veio com esse objetivo. Ele faz isso tudo também, tá? Ele cura, ele salva, ele liberta, ele transforma, ele restaura. Faz tudo isso, creio. Vivo. Mas o propósito da vinda de Cristo, do Messias, do ungido do Senhor, é restaurar a minha comunhão com Deus. O meu problema é o pecado que me afastou de Deus. Desde lá do Éden, gente, esse problema é velho, antigo. Desde lá do Éden, ele me afastou de Deus. E aí Jesus vem, o Cristo vem, enviado por Deus, para restaurar a minha conexão com o Senhor. Mas eu esqueço disso, porque eu não conheço bem. Vamos lá, está pensando aí? Quem você diz que eu sou? Lembra? A resposta dos discípulos para Jesus, a primeira pergunta de Jesus para os discípulos é: quem os outros dizem que eu sou? Aí os discípulos respondem o quê? Ah, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, que ressuscitou dos mortos, outros dizem que você é um dos profetas. Ou seja, para o povo, Jesus era mais um profeta, mais um que veio aí, mais um que faz umas coisas extraordinárias, mas é só mais um. Aí Jesus pergunta para os discípulos: eu quero saber de vocês, porque quem tem a missão de apresentar Jesus para o mundo não vai ser os outros. Quem vai apresentar Jesus para o mundo são os discípulos, é quem está perto. Então, não espere que o mundo apresente Jesus, gente, essa missão é sua, ok? E aí Jesus pergunta para eles: quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, né? Pedro, sendo Pedro, toma a frente, fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquela hora, acho que Jesus fez yes. Mas Jesus, né, para baixar a bola de Pedro, que ele conhecia o coração de Pedro também, né? Fala: então, Pedro, quem te revelou isso foi meu Pai que está no céu.
Né? Né, Paulinha? Quem conta as verdades para a gente não é a gente, gente. Não é assim que eu sou tão boa que eu descobri que eu sou ruim. Não. Não é que eu sou tão boa que eu descobri que eu sou ruim. Não é, gente. É Jesus. É o Espírito Santo que conta a verdade para a gente. Mas, para eu apresentar alguém, eu preciso conhecer. Certo? Lembra? Questionamento de Jesus não era uma crise de identidade, era uma não vou dizer preocupação, né? Porque ele não está muito preocupado com isso, mas, assim, vamos ver se está dando certo esse negócio aqui. E agora eu quero fazer uma brincadeirinha bem rápida aqui com vocês. Bem rápida. Todo mundo aqui me conhece? Sim? Sim. Vamos ver se você me conhece mesmo. Ok? É uma brincadeirinha. Todo mundo tem que responder, tá? Sabendo ou não sabendo, você tem que responder. Tá bom? Meu nome. Daniel. Qual é o meu sobrenome? Alguém sabe meu nome todo? A Érica sabe. A minha filha sabe. Quem é meu marido? Quantos filhos nós temos? Sabe o nome deles? Minha cidade natal. Nova Iguaçu. Sabe onde fica, gente? Na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Agora é assim, ó. Você vai dizer sim ou não, tá? Sim ou não. Coisas que eu amo. Praia. Sim. Chocolate. Sim. Atividade física. Não. Ficar em casa. Sim. Socializar. Não. Muito bem. Agora sim ou não. Sim ou não. Eu sou, sim ou não, ok? Carinhosa. Não. Paciente. Não. Boa ouvinte. Sim. Extrovertida. Não. Falante. Não. Generosa. Sim. Persistente. Sim. Preguiçosa. Não. Desorganizada. Não. Doce. Não. Vamos perguntar para quem sabe, gente, bem de pertinho. Minha filha, eu sou doce. Você entendeu agora a diferença de ter informação sobre e conhecer? E aí eu pergunto, você conhece o Cristo? Que às vezes a gente tem informação sobre, mas conhecer demanda o quê, gente? Relacionamento. No dia do meu sepultamento, quem vai poder falar melhor da minha vida são minhas filhas. É meu marido. Sabe? Que elas não vão falar assim, ela era tão boazinha. Não, não vai. Não vai, né? Não vai. Você imagina a Anabela falar, ela é tão boazinha. Não vai nunca lá a cara dela. Fez até assim agora. Para conhecer, precisa de relacionamento. E relacionamento demanda algumas coisas. Relacionamento verdadeiro, profundo, íntimo, demanda algumas coisas. Conhecer o Cristo não é só vir à igreja, não é ter informação sobre, não é ler na Bíblia assim uma vez ou outra. Conhecer o Cristo demanda relacionamento profundo. E relacionamento profundo, eu vou destacar 3 pontos aqui para vocês que precisa agora. O primeiro deles, que ficou bem claro aqui na nossa brincadeirinha, é tempo. Tempo, cronos, aqui, ó, de estar junto. Anos convivendo ali, ó, um a um, juntos. Minha primeira conversa com a Érica, eu cheguei aqui em Orlando, em agosto de 2018, em setembro de 2018, conheci a Érica no Vida Coffee. Ali, entramos, saímos,
Depois eu fui descobrir aquela pastora, porque aquele dia não descobri. Passou um tempo, chamei, fomos para um café. Nosso primeiro café durou 4 horas. Porque na época eu tinha 40 anos. Não dá para resumir 40 anos em 4 horas. Foi bem bom, tá, gente? Eu tive que contar muitas coisas da minha vida, então foi bom. 4 horas de café para eu contar alguma coisa para ela a respeito dos meus 40 anos. Demanda tempo. Eu tenho 27 anos de casada. Eu tenho mais tempo de casado que de solteira. Então, quem pode falar de mim, de verdade, que me conhece mesmo, é meu marido. São minhas filhas, que convivem comigo. Relacionamento demanda tempo. E eu quero perguntar para você, quanto tempo você investe no seu relacionamento com Deus? Quanto tempo você passa com Deus? Lucas, capítulo 2, 36, 38. Tem uma mulher que eu admiro na Bíblia, que ela é daquelas desconhecidas, sabe? Invisíveis. Uma daquelas mulheres invisíveis. Lucas 2, 36 ao 38. Eu quero ler com você. O nome dela é Ana. E Ana, no versículo 36 de Lucas 2, fala assim, ó. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos o que esperavam a redenção de Jerusalém. Essa passagem vai falar do momento em que Maria e José levam Jesus, o menino Jesus, a ser apresentado no templo. Jesus era recém-nascido, eles levam lá Jesus para ser apresentado no templo, e estava lá, conforme diz aqui, a profetisa Ana, uma mulher que já era muito idosa, que tinha se casado, viveu casada por 7 anos, só 7 anos, ficou viúva, já tinha 84 anos e todos os dias ela estava orando e jejuando e adorando a Deus no templo, né, buscando ao Senhor ali. E naquele exato momento que ela está ali, quem chega para ser apresentado? Jesus. E ela contempla a graça de Deus, o Messias, o Cristo, que está ali na frente dela. E ela fala, e todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E ela consegue ver a redenção de Jerusalém ali nos olhos dela. De repente, você pode falar assim, uau, que sorte, né? Naquele exato momento que Jesus chegou, ela estava lá. Que sorte, né? Que sorte, né, Érica? Que agora ela tem... Que ela pode ir para Luxemburgo e tem uma igreja aqui segurando a corda. Que sorte da Érica. Que sorte da Ana que está ali. Não, gente, não é sorte, não. Foram muitos anos. Foram muitos dias na presença. Muitos dias no templo, entrando e saindo. E não veio Jesus. Foram muitos anos. Sabe, tem um homem na Bíblia que a Bíblia fala que, lá no iniciozinho, vai falar assim, e Enoque andou com Deus 300 anos. Eu tenho 28 anos de crente. Aí eu fico pensando assim, 28 para 300, falta pouco. Enoque andou com Deus 300 anos, e Deus o tomou e nunca mais foi visto. Gente, aí a gente tem a cara de pau de dizer que passa tempo com Deus. Oi? Aí você que quer passar a eternidade com Cristo, não tem 10 minutos do dia. 10 minutos do dia para dar ao Senhor, ao Cristo que você tem a missão de apresentar. Como você vai apresentar Ele se você não conhece? Como eu vou apresentar alguém que eu não conheço, que eu não invisto tempo com Ele? Será que eu ando ocupada demais para a pessoa mais importante da minha vida?
Alguém com quem eu digo que quero viver a eternidade? Quem vocês dizem que eu sou? Se a gente não passa tempo, a gente está correndo o risco de apresentar um Jesus para alguém que a gente nem conhece. Aí você vai falar assim, ela é tão boazinha, ela é tão doce. Mentira, eu não sou nada. Sabe? Ela é tão calma, minhas filhas, se ela não fala, não. Nada calma. Né? Ela gosta tanto de fazer ginástica, né, Gabi? Pergunta para a Gabi, ela sabe. Eu faço, mas eu não gosto. Que fique claro. O segundo ponto que qualquer relacionamento precisa, você entendeu que você precisa passar tempo com Deus? Precisa passar tempo com Jesus para conhecer o Cristo? Sim, né? Então, o segundo, não basta só ter tempo, precisa dar atenção. Porque passar tempo também, tem gente que passa muito tempo, mas não presta atenção. Acontece. Já aconteceu lá? Eu não sei se eu posso dar exemplo aqui, porque ela não me autorizou hoje. Posso? Posso, Anabela? Porque de vez em quando ela fala assim, ô mãe, presta atenção no que eu estou falando. Eu falei, eu estou prestando, não está nada, você está mexendo no celular. E eu estou falando, fala. Algumas vezes aqui, hoje aqui, nessa correria aqui, um dia, alguém chegou para mim, que eu nem mais lembro quem foi, uma das meninas aqui, que falou assim, entendeu? Aí eu fiquei olhando. Aí ela, você escutou o que eu falei? Eu falei, Repete, por favor, porque eu não prestei atenção. Eu estava ali, mas eu não estava prestando atenção. Então, não é só tempo, é prestar atenção também, gente. Para conhecer mesmo, eu preciso prestar atenção. Alguém já ganhou um presente do marido assim que ele achou que estava arrasando? Azaleia branca! Azaleia branca, boa. Amarela. O marido achou que estava arrasando, mas é porque ela está passando tempo com você, mas não está prestando atenção. Então, presta atenção, gente. Investe atenção. Você tem prestado atenção ao que Deus fala para você? Você se importa com o que Deus se importa? Presta atenção aqui, ó. Você se importa com o que Deus se importa? Porque quem presta atenção vai saber com o que ele se importa. Você observa com atenção o que ele te pede? Aí, né, gente, não tem exemplo melhor do que a nossa amiga velha, amiga Marta. Marta, minha amiga, assim, íntima, quase minha irmã gêmea. Marta está lá com Jesus. Jesus está lá na casa da Marta, gente. Jesus está lá na casa da Marta, sentado na sala da Marta. E a Marta está fazendo o quê? Marta está com Jesus, mas não está. Marta está passando tempo com Jesus, mas não está, porque não está prestando atenção no que Jesus pede. Marta está fazendo uma coisa para Jesus, achando crente que está abafando. Ainda vai lá querer dar ordem a Jesus. Jesus, minha irmã aí, ó, folgada, mandando levantar, me ajudar. Aí Jesus fala, traduzindo na minha linguagem, não te pedi nada, Marta. O que eu te pedi, você não me deu. Senta aqui e me escuta. Então, não é só passar tempo, é prestar atenção. Quantas vezes a gente está ou na mesa do Vida Coffee, ou aqui, ou com uma amiga, ou no caminho, ou sozinha. E Jesus está lá com você e você não consegue perceber a presença dele porque você não está prestando atenção. Sabe aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam lá conversando sobre esse assunto do Cristo, sabe? Eles estão lá passeando, assim, tristes porque Jesus morreu, e eles estão indo embora, pegando o caminho contrário do que o Senhor falou. E aí Jesus se aproxima dele, começa a conversar. E eles falam assim, mas tu não sabe? Da onde tu vem? Tu não sabe o que aconteceu aqui nos últimos dias? Jesus, um profeta. Olha como é que eles vão falar sobre Jesus. Um profeta. Mas só que eles são discípulos, eles não é o povo que acha que é um profeta. Mas eles estão dizendo assim, um profeta, poderoso em obra, fez muito milagre. E nós achávamos que era ele que ia restaurar o reino de Israel. A expectativa dos discípulos.
nós achávamos que ele ia consertar a nossa vida. Nós achávamos que ele ia restaurar. Mas hoje já é o 3º dia desde que ele morreu e todas essas coisas aconteceram. Aí o que Jesus está lá? Aí Jesus começa, tipo assim, Jesus abre a Bíblia na mente, assim, que não tinha ainda aqui, mas ele vai buscar a palavra desde Gênesis e começa a falar de todos os profetas, como que todos os profetas falavam a respeito dele mesmo, que viria o Messias, que viria o Cristo. Só depois, gente, eles andaram com Jesus um tempão. Só depois que eles estavam lá na casa, que Jesus parte o pão, que eles cai a ficha. Uau, era Jesus e eu nem sabia. Né? Camila, testemunha. O tempo todo era Jesus e eu não tinha percebido. Passa tempo, mas presta atenção também. Por favor. Sabe o que tira a gente da nossa atenção, do nosso foco? A gente está mais focado nas nossas próprias vidas, nas nossas frustrações. Eles estavam lá conversando sobre as frustrações dele, sobre as suas próprias vidas. E não estavam prestando atenção que Jesus estava ali. Você não consegue enxergar nada. Sabe o que faz diferença nesse momento? A mesa da comunhão. O amigo, na mesa da comunhão, quando parte o pão, que os olhos dele se abrem. Valoriza. É por isso que eu pedi para você olhar para o lado e enxergar a bondade de Deus. Porque ela está. Porque Ele está. É a gente que não consegue prestar atenção e percebê-lo. Salmos 19, 1-3, diz assim, olha. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Deus fala. Os firmamentos declaram a glória de Deus. O nascer do sol, o pôr do sol, a criança, o filho de 6 anos. Deus fala. Agora, será que eu ouço? O canto dos pássaros, Deus fala. O vento, a chuva, Deus fala. Será que eu ouço? A amiga que está falando com amor e você está... Não, isso não é de Deus, não quero. Fazer malcriação. Às vezes o marido fala. Gente, ele fala também. Deus usa ele, sabia? Usa. Ou se usa. Dê tempo a Deus, mas também dê atenção. Amém? E o meu 3º ponto, caminhando para o final. Ouça Deus, tá? Vou voltar aqui, ouça Deus. Ouça de verdade. Eu tinha escrito aqui um exemplo. Anabela no médico, não sei se eu conto. Estou com medo. Não, gente, olha só, minha filha mais nova, a caçula, ela tem um problema de audição. Aí um dia, na consulta pediátrica, eu falei para o pediatra assim, ela não escuta. O senhor pode fazer um teste para ver se ela ouve? Ele fez todos os testes. Aí sabe o que ele falou para mim? Então, ela escuta muito bem, o problema é que ela tem audição seletiva. Entendeu? Aí eu entendi, aí eu falei assim, sim, igual a mim com Deus. Audição seletiva, eu só ouço o que me interessa. O que não me interessa, não, isso não é de Deus, essa voz não é de Deus. Né? A Érica tem uma voz que não é de Deus, gente. Quem já sentou com ela sabe. 3º ponto, verdade. Seu relacionamento, para conhecer Jesus, você precisa ter tempo, você precisa ter atenção, mas também precisa ser verdadeiro. Não existe relacionamento que subsista sem verdade. Certo? Relacionamento saudável demanda verdade. E se tem algo que Deus ama, é verdade. O salmista Davi, no Salmo 51, versículo 6, quando ele cai na real de que ele pecou contra Deus e pecou feio,
ele fala, ele se joga, ele se rasga na presença do Senhor, ele se humilha e ele fala: eis que amas a verdade no íntimo. Deus ama a verdade. A minha personagem que eu escolhi para falar de verdade é a mulher do fluxo de sangue. Você sabia? Ela se aproxima de Jesus, Marcos 5, versículo 33, fala assim, ó: então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Ela não podia, ela estava errada naquilo que ela estava fazendo. Ela vai lá, ela toca no Senhor, recebe a cura. Sabe a diferença de conhecer Jesus e conhecer o Cristo? Essa mulher aqui, ó. Ela foi lá e conheceu Jesus. Jesus curou ela, estava tudo resolvido. Era o problema que ela tinha e para ela estava resolvido. Mas Jesus não veio só curar ela, Jesus veio o quê? Salvar aquela mulher. Aí por isso que Jesus para e fala assim: alguém me tocou. Não podia passar desapercebido. O propósito de Jesus não era só que ela fosse para casa com a cura, mas que ela fosse para casa com a salvação. Mas, para isso, ela precisou ter coragem, porque aqui diz que ela estava tremendo de medo. Gente, se tem uma coisa difícil é confessar pecado. Falo de primeira fila. Confessar pecado é para gente valente, porque não é fácil, não. Você tem que ir diante do Senhor e falar a verdade para Ele, é difícil. Aquela mulher, com medo, ela se aproxima, ela conta a verdade. Qual é a resposta de Jesus para ela? Ela falou: minha filha, vá em paz. A tua fé te salvou. Verdade. E o Espírito Santo, gente, só trabalha com verdade. Não dá assim, fala que eu finjo que escuto. Não dá, manda que eu finjo que obedeço. Não dá. Não dá. É com verdade que o Espírito Santo trabalha. Ele conta a verdade do meu coração. E eu retribuo de igual forma? Aí agora eu quero que você abra lá. Porque tem um teste para você saber se você está sendo verdadeira na sua relação com Deus. Está em 1 João 2, do versículo 3 ao 5. 1 João 2, do 3 ao 5. É teste para saber se você está sendo verdadeira. Se eu estou sendo verdadeira. Como diz a minha pastora, eu fui chacoalhada com esse versículo no último dia de jejum. 1 João 2, versículo 3, diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. A princípio parece fácil. Opa, obedeço todos os mandamentos. Não mato, não roubo. E a Ana Ruth já falou uma série deles aqui, né? Alguns outros. Tipo, e o perdoar a irmãzinha? E o estender misericórdia? E a parte que diz que eu preciso ser submissa? E outras coisas, né? Vai ler a Bíblia, gente. Quer conhecer Jesus, vai ler a Bíblia. Vai conhecer o Cristo, que salva. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece, é mentiroso. Aí eu vou ter que confessar mais uma aqui, que eu sempre me achei muito obediente. Até como era filha, né? Eu era uma filha bem obediente. Aí eu descobri que não. Quer dizer, Jesus me contou que não, né? O Espírito Santo. Porque relação verdadeira tem obediência por amor. Não por interesse. Relação verdadeira tem obediência por amor. A obediência é o resultado do meu amor. Porque eu amo, eu obedeço. Só que a gente pega a obediência e transforma num meio.
É o meu caminho, eu obedeço para quê? Para ganhar alguma coisa. Eu podia falar das minhas filhas de novo, mas vou falar de mim mesmo quando eu era filha. Quantas vezes eu fiz a boa filha em casa para o meu pai deixar eu fazer alguma coisa depois? Se eu não obedecer, meu pai não vai deixar eu sair, ponto. Se eu não for uma boa filha, eu não vou ganhar isso. Isso não é obediência por amor, isso é obediência por conveniência. E é isso que eu faço com Deus de vez em quando. A gente diz que obedece, igual, né? Eu tenho que perdoar, então eu vou lá perdoar. Minha obrigação. Eu vou perdoar, porque eu sou obediente a Deus, né? Afinal, eu sou obediente, vou lá perdoar. Vou me humilhar e pedir perdão. Está fazendo da obediência um caminho, não um resultado. Porque a obediência por amor é resultado e não é caminho. Quem trabalha com isso, gente, sabe, esse sistema de recompensa, que a gente quer o evangelho, o Jesus hoje, nesse sistema de recompensa. Eu obedeço, você me dá. Eu obedeço, você me dá. Eu obedeço, você me dá. Eu faço, você me dá. Eu faço, você me retribui. Eu busco. Aí, quando não acontece nada disso, eu fico o quê? Mentira, frustrada. Jesus não está. Jesus está lá com você o tempo inteiro e você está achando que Ele não está. Porque você está ali focado na sua própria vida, no seu próprio umbigo, pensando... Poxa, eu fiz tudo certinho, já orei tanto, já orei, já jejuei, já busquei, já pedi. Eu faço tudo por Ele. Eu faço tudo por ela. Isso não é por amor, gente. Isso é por conveniência. E quem trabalha com sistema de recompensa são os bichinhos, sabe? Os animaizinhos. Eles não são obedientes de verdade, eles são adestrados. Tá? Adestramento funciona assim, ó. Vem cá, faz o que eu mando e eu te dou o quê? O treat. Faz o que eu mando, aí ele obedece para ganhar o quê? O treat. Eu estava lá na minha sala, vi a cachorra fazendo isso. A Renata desceu e falou assim, a sua avó não te dá treat. A cachorra é neta, tá, gente? Aí o Renato desceu e falou assim, a sua avó não te dá treat, né? Ela correu lá pro lugar que ela vai, faz tudo que ele manda, porque ela vai ganhar o treat. Eu falei, não obedece. Mentira! Ela não é obediente, ela é desobediente. Ela parece obediente porque ela está ali num sistema de recompensa sendo adestrada, porque vai ganhar um treat. Vai ser recompensada, gente. Aí a gente está... Assim, a gente é filha e quer virar bichinho de Jesus. Quer virar pet. Nós somos chamadas para ser filha e a gente vira pet, se coloca no lugar de pet. Senhor, bonitinho que eu fiz, Eu fui até para a igreja, até fiz isso, até li a Bíblia, até não sei o quê. Jejuei 21 dias. Balanço o rabinho e tudo. Você quer conhecer Jesus? Eu escutei, gente. Elas falam, quem vai fazer a figurinha? Você quer ser filha, discípula, apresentar o Cristo? Você quer conhecer o Cristo? Ou você quer ser o pet de Jesus? Ganhar a recompensazinha? A gente tem um reino. Não é uma recompensa que Ele quer te dar. Não foi para isso que Ele morreu na cruz. Não foi para isso que Ele nos reconciliou. Relação por interesse tem prazo de validade. Sim? E a proposta de Jesus é vida eterna. Para fechar, que eu já passei 4 minutos. Será que eu conheço Jesus que faz milagre ou quero conhecer o Cristo que perdoa pecado? Jesus pode tudo. Ele pode curar, Ele pode restaurar. Hoje aqui, eu creio, e eu sei que já aconteceu. Mudança de vida, restauração, transformação, milagre na sua casa, cura no seu corpo físico. Ele pode, Ele faz tudo isso. Mas a melhor parte sempre vai ser sentar aos pés de Jesus. Bem pertinho para ouvir a voz dEle e ouvir os seus ensinamentos. Só é possível reconhecer Jesus Cristo cheio do Espírito Santo.
Só é possível apresentar alguém para outra pessoa se você o conhece bem e você tem uma missão de apresentar o Cristo ao mundo na sua geração. Assim como os discípulos tinham a missão naquela época de apresentar Jesus para o mundo, essa missão hoje é minha e é sua. Esta geração está sobre a nossa missão conhecer o Cristo. E eu não posso apresentar o Cristo se eu não o conheço verdadeiramente. Para conhecer, eu preciso de tempo, eu preciso de atenção e eu preciso de verdade. 1 João 2, 20 e 22. Vocês têm a unção que procede do Santo. Vocês têm a unção que procede do Santo. E todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Só tem um jeito, gente. Investe nesse relacionamento para você conhecer Ele de verdade. Amém? Amém? Deus abençoe.